Vamos falar também com o Theo Cury, porque, Theo, eu trazia com a Isabel a leitura do Legislativo, a leitura do Executivo e com você, vamos com a leitura do Judiciário. Eu lembrava mais cedo com o Pedro Durão algumas declarações do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, sobre esse assunto. Ele traz vários pontos em sua argumentação. Ele, por exemplo, compara o que acontece em termos de discussão aqui no Brasil com outros países no mundo. Nós estamos indo na contramão do mundo nessas discussões. Ele também traz um ponto, Theo, que é você isentar o Estado dos seus deveres, das suas responsabilidades. Porque o papel do Estado é promover educação sexual, é disponibilizar métodos contraceptivos para as mulheres e principalmente auxiliar aquelas mulheres que querem ter o filho, mas enfrentam condições sociais, econômicas adversas. E no final das contas, Carol, e você como mulher sabe muito melhor do que é uma exclusão das mulheres e não só que não estão participando do debate sobre o que vai acontecer com elas, com vocês, e uma exclusão ainda maior de mulheres pobres, pretas, da periferia, que vão ter, que são negligenciadas pelo aparato estatal, que vem há anos sofrendo com isso e agora tende a piorar a situação. E esse projeto, ele tem uma distorção muito grande com relação a não só equiparar o aborto ao homicídio, ao crime de homicídio, mas você está equiparando a vítima ao agressor. Isso quando não piora a situação, quando você não agrava a pena para a vítima com relação ao que o agressor vai ter na justiça. Então, para se ter uma ideia, o crime de estupro hoje punido de 6 a 10 anos, podendo ir de 8 a 12 anos se a vítima tiver entre 14 e 18 anos. O que esse projeto está dizendo é que as mulheres que abortarem depois de 22 semanas, depois de terem sido estupradas, elas podem pegar 20 anos de prisão, ou seja, quase o dobro do que o agressor delas pode pegar na justiça. Então, um argumento que tem é o de que a dosimetria da pena vai ser decidida pelo juiz avaliando caso a caso. Só que o juiz avalia a dosimetria da pena com base no que a legislação prevê, com base no que a legislação que é criada pelos deputados e pelos senadores prevê. Então, é difícil de explicar isso para as pessoas, porque é tão surreal essa proposta. E não só isso, partindo em uma defesa enfática da bancada evangélica, que tem essa pauta, mas que ao mesmo tempo está escanteando a mulher nessa discussão, e a mulher vítima de um estupro. Então, você ainda vai colocar na prisão uma mulher que foi estuprada, ou seja, uma mulher que foi a vítima de uma agressão, enquanto o estuprador dela vai pegar menos tempo de prisão ou nem talvez seja preso. E, assim, é um caso muito grave, é uma discussão que precisa ser feita, muito bem feita, e o governo precisa entrar nessa discussão, porque depois não tem reversão. Pode acionar o Supremo Tribunal Federal? Pode. O Supremo Tribunal não entrou ainda no assunto do aborto. O ministro Luiz Roberto Barroso tem postergado essa discussão, porque acha que o assunto ainda não está maduro para discussão lá no tribunal, e acha que esse é um assunto que deve ser também discutido no Congresso, mas precisa ser discutido. E assim, as mulheres negras da periferia precisam ser ouvidas, as mulheres precisam ser ouvidas. É uma lei feita por homens e que vai ter um impacto gigantesco e gravíssimo nas mulheres. Para trazer o outro lado dessa história, o Sóstenes Cavalcante, que é o autor desse projeto, um dos integrantes da bancada evangélica, ele me disse o seguinte, que eles fizeram uma emenda ao projeto que vão aumentar a pena do estuprador para 30 anos e vai ter uma tentativa de mitigar a pena da mulher. Mas tem que ter muita conversa pela frente, isso não pode ser feito de maneira assodada como tem sido feito. Homens legislando sobre as mulheres, né, Theo? Basta olhar aí a imagem que temos nesse momento, homens que a gente está acompanhando no Congresso trazendo esse tema. Inclusive, Theo, a gente destaca aqui a aprovação dessa urgência, sem passar por comissões temáticas, sem uma discussão sobre esse assunto. A nossa editora, a Pamela Cadamuro, ela nos alertou com relação a uma enquete que é realizada no site da Câmara dos Deputados, que a gente vai mostrar agora aqui em tela, que é justamente para a população, a gente pode até encher para ter uma melhor leitura para quem está nos acompanhando, é enquete sobre esse projeto de lei. E olha só o retrato que a gente tem no momento, quer dizer, a população se manifestando sobre esse assunto. Mais de 70%
dizem discordar totalmente do projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio. Menos de 30%, ali 28%, dizem concordar totalmente com esse projeto de lei, Theo. São parlamentares que foram escolhidos pelo voto popular. É um Congresso mais conservador, a gente sempre fala isso aqui com relação a anos anteriores, a legislações anteriores, a anos legislativos anteriores. Só que os deputados e os senadores, eles precisam também ouvir a voz do povo que os elegeu. E acho que essa pesquisa, essa enquete no próprio site do Congresso Nacional, isso tem é curioso isso, tem para todas as propostas, as proposições, as matérias, os projetos, há uma votação para sentir a temperatura. E os próprios parlamentares usam muito isso, inclusive, para defender os seus projetos. É importante que eles ouçam o que as pessoas estão dizendo, é importante que eles ouçam o que as mulheres estão dizendo, porque é isso, são homens decidindo algo que vai ter um impacto gigantesco na vida das mulheres. Sempre tem aquela discussão que todos os homens fazem de eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho uma filha, então coloque-se no lugar delas, imagine essa situação em que a sua mãe, a sua mulher, a sua filha, vítimas de um estupro, serão criminalizadas e o agressor delas vai pagar bem menos do que elas podem eventualmente pagar caso elas abortem depois de 22 semanas. Então, essas pesquisas, essas enquetes, elas precisam sim servir de temperatura para que deputados, senadores ouçam as suas bases, ouçam o que os seus eleitores estão dizendo e não só os eleitores, né? Especificamente as eleitoras nesse caso, porque isso vai ter um impacto gigantesco na vida delas. Theo Cury, bem, com essa urgência aprovada, há a possibilidade desse texto ser votado hoje. Estamos de olho lá em Brasília com o Theo Cury também. Até já, Theo. Até.